Boa tarde, povo de bem da direita conservadora dessa terra. Eu vou deixar aqui um argumento em defesa da minha política, que vocês tirem as conclusões. Vocês dá para ver até pela zoada, né? Do carro aí, do abusinamento do carro. Tira as conclusões. Que nada parado até agora. Eu vou votar em Marcel Manhattan para matar os traficantes de todas as facções criminosas do Brasil, para vingar os militares presos e os policiais também. Caso, né, se Marcel Manhattan querer ser presidente do Brasil, vou dar uma força a ele, né? Vou votar nele, vou apoiar ele, vou apoiar a candidatura dele, né, a presidente. E outra, quem está por dentro sabe que essa confusão toda só iniciou no Brasil por causa daqui de Pernambuco, Recife, por causa de uma história sem provas contra mim. Surgiu várias histórias também sem provas contra mim. Daí o Lula passou a ganhar para presidente do Brasil fácil. Os traficantes de todas as facções criminosas do Brasil ficaram mais fortes. O chefão dos traficantes, que é o Deus Caldeubel, o Galego, que é o chefão do crime, não sei eu se morreu, mas o povo de bem da movimentação da direita conservadora sabe dessa terra, sabe se o mesmo está vivo. A mulher que domina bem os feitiços ainda não morreu. A primeira etapa é comigo, a segunda etapa é com meu Pai, o Deus Cristo Jesus vivo. Ele irá lutar contra o anticristo e o falso profeta. E eu, que sou o Cordeiro Israel no caso, como está escrito em Jeremias 50, eu vim para lutar na primeira etapa contra a mulher que domina os feitiços e contra o Deus Caldeubel. Confia em mim, por causa de Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 até o versículo 8. Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 até o 8. E havendo aberto o cordeiro, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia comigo: vem ver, com voz de trovão. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi uma segunda voz do animal, dizendo: vem ver. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado a que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha balança sobre a mão. E eu vi uma voz no meio do quarto animal, que dizia: 4 animal, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: vem ver. E olhei, eis que estava aberto, e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado por poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. 3 selos que estavam selados desde aqueles tempos lá, que ele nunca ouvi nisso, nunca mais ele era fim, que eu, o próprio Cordeiro, abri já 3 selos. Falta o último que não está para agora, não. Bom, eu vou votar em Tarcísio ou em Marcel Manhattan para traficante de todas as facções criminosas do Brasil morrerem com pena de morte. Se o cidadão de bem não tem uma segunda chance de escolher estar vivo, o criminoso ou a criminosa podem terem também uma segunda chance de escolher estar vivo.
e logo também o governo Lula, o STF, soltem os prisioneiros do dia 8 de janeiro e libertem da prisão os militares e os policiais presos por causa dos traficantes. Vocês sabem o que eu quero dizer. E deixem a família de Bolsonaro em paz, e Bolsonaro também, ok? No versículo 5 e 6 mostrem no versículo 5 e 6 mostra um cavalo da balança e o trigo por um preço que sou eu, e 3 medidas de cevada por um preço, e o povo de bem, e a família de Mefibosete não morre, ok? Povo de bem. E vocês já conhecem o trigo do Apocalipse 6 e as 3 cevadas do Apocalipse 6. As 3 cevadas, não sei se um deles morre, mas 2 não morrem.